Meus irmãos, vamos abrir no livro de Salmos 28. Salmos 28. Um salmo de Davi. Salmos 28. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo, para que não suceda se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouvi minhas vozes súplices, quando a ti clamo por socorro, quando ergue as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração têm perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos. Retribui-lhes o que merecem. E, visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para os que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso meu coração exulta. E com meu cântico louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Amém. Meus irmãos, as zebras não são iguais, pois cada uma tem um padrão de listras único, similar à impressão digital humana. A gente olha um rebanho ali de zebras e pensa que todas são iguais. Não são, são diferentes. Ela tem uma marca diferente da outra. As impressões digitais são fatores únicos que realmente possibilitam a diferenciação dos seres humanos. Elas possuem seu início de formação ainda no período de gestação. E os desenhos são tão únicos que digitais de pessoas diferentes nunca serão iguais. Então não tem ninguém igual a você nas digitais, como as zebras também. Assim também, o crente e o incrédulo participam da humanidade, mas são completamente diferentes um do outro, como Esaú e Jacó. O crente jamais será igual ao ímpio e o ímpio jamais será igual a um cristão. O crente tem uma natureza nova, dada por Deus, mas o incrédulo, uma natureza velha, herdada de Adão. Deus tirou o nosso coração de pedra e nos deu um coração de carne, mas o ímpio ainda continua com o coração de pedra, com a natureza velha. O crente é influenciado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Ele é influenciado pelo Espírito e pela palavra de Deus. Mas o incrédulo é influenciado pelo príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Além do mais,
eles não são influenciados pela palavra do Senhor, mas influenciados pelo mundo, que jaz no maligno. O crente é um temente a Deus, é um homem que obedece a Deus, mas o incrédulo aborrece ao Senhor, rasga a lei do Senhor, não obedece à lei do Senhor, está na contramão da vontade de Deus. O crente é abençoado com a graça comum, o pão, o ar, a água, a família, o trabalho, e abençoado com as bênçãos especiais, o perdão, a vida eterna, a santificação, a glorificação, um novo corpo, um novo céu, uma nova terra, enfim, ele tem bênçãos dessa vida e bênçãos da eternidade. O incrédulo só é contemplado com as bênçãos da graça comum, tem a vida física, tem roupa, tem o ar, tem a água, tem o sol, tem a chuva, tem um trabalho, mas não é perdoado por Deus, não é santificado por Deus e não vai morar com Deus. O crente é um cidadão do reino dos céus, mas o incrédulo, o seu CEP eterno será no lago de fogo. Assim morreu Lázaro e foi levado para o seio de Abraão. Morreu o rico e, estando no inferno, pediu clemência, né? O salmista faz parte do povo de Deus, no salmo que nós lemos, e pede ao Senhor não ter o mesmo fim do incrédulo, pois não compartilha do estilo de vida do incrédulo. Observe no versículo 1 o que é que ele está pedindo. A ti, Senhor, a ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ele está fazendo a comparação, dizendo assim, que eu não morra a morte de um ímpio, que eu não morra igual ao ímpio. Ele está pedindo isso. Mas se a gente parar para pensar, vai ver que Jesus morreu como um ímpio, mesmo não sendo, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então os judeus olhavam para Jesus e diziam, ele é amaldiçoado de Deus. Ou então os romanos destinavam a cruz para um malandro, para um bandido. Tanto é que um ladrão, morreram mais 2 ladrões, né? Um à sua direita, um à sua esquerda. Jesus morreu a morte de um ímpio, como se fosse ímpio. É por isso que, humanamente falando, os judeus não querem Jesus, porque Jesus era um amaldiçoado. Os romanos olhavam para Jesus, não, ele é um malfeitor, como é que ele é o Salvador? E então o salmista está dizendo que eu não tenha a morte de ímpio, que eu não morra como ímpio, né? Só citei Jesus para ilustrar o que ele está pedindo, que ele não tem o mesmo destino que os ímpios têm ou terão. Observe ainda, no versículo 3, ele diz, olha, vamos ler? Não me arraste com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Vocês observaram então que ele está dizendo, eu não sou como ímpio, e eu peço ao Senhor que não me deixe morrer como ímpio. Esse é o pedido do salmista. Então, aqui, ele aí passa a descrever característica desse homem ímpio, aí, a partir do versículo 3. Então, nós vamos meditar sobre o seguinte assunto, tema: a identidade distintiva do cristão. A identidade diferente do cristão. O cristão é completamente diferente do ímpio. Então, vamos lá. A identidade distintiva do cristão. Em primeiro lugar, o cristão é caracterizado por orar a Deus. Vejam aí no versículo 1, leamos. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim,
seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. O homem ímpio não busca o verdadeiro Deus. Em suas dificuldades, em suas adversidades, mas o homem de Deus despeja suas angústias no Deus vivo e todo-poderoso. Enquanto o crente eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro, esse homem jamais olha para o alto, olha para o céu, olha para Deus. Salmo 10. Em sua presunção, o ímpio não busca, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Que diferença! Enquanto o crente ora a Deus, o ímpio não ora a Deus. O homem não piedoso não reconhece Deus como Senhor soberano do universo. Por isso, não lhe faz súplicas, não lhe faz orações, mas o cristão reconhece que Deus reina, que Deus governa. Então ele se dirige ao Senhor, ele busca ao Senhor. Diz o Salmo 53, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Ele não acredita em Deus, então não ora a Deus, mas nós sabemos que o nosso Deus é Senhor nos céus e na terra. Por isso nós lhe dirigimos nossas orações. O homem não convertido não se relaciona com Deus devido ao seu estado de pecado. Ele está em Adão ainda. Ele está fora do jardim, ele está banido da presença de Deus. Ele não tem comunhão com Deus. Mas o crente, através de Jesus, tem comunhão com Deus e lhe relata suas demandas. O homem que está em Adão está longe da presença de Deus. Mas nós que estávamos longe, agora estamos perto por causa do sangue do Cordeiro. Nós agora estamos no Santo dos Santos, podemos entrar na presença do Senhor e lançar as nossas ansiedades. Diz Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? O que comunhão de luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? O que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus está no nosso meio. Está aqui por causa dessa nossa relação com Ele. Na compreensão do ímpio, Deus não existe, e se existe, não se importa nem se envolve com os dramas humanos. Se ele está lá, ele não liga para ninguém, se porventura ele existe. Mas para o discípulo de Cristo, Deus é real. Ele existe sim. No princípio, criou Deus, céus e a terra. E ele se interessa em ajudar os aflitos e necessitados. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O profeta Isaías, falando acerca desse importar de Deus, diz: os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há. E a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Senhor de Israel, não os desampararei.
Abrirei rios nos altos desnudos e fonte no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Deus mora no alto e sublime trono, mas habita também com um coração contrito e compungido. Para o descrente, tudo depende dele, da força dele, da sabedoria dele, do poder dele, ou então da sorte, ou então do destino, ou então do acaso, mas nunca de Deus. Eles acreditam na sorte, acreditam no acaso, acreditam no destino, mas não acreditam em Deus. Mas para o crente, Deus intervém no mundo e na vida dos homens. Diz Provérbios que as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. É o Senhor que dirige os nossos caminhos, os nossos passos. Ele que abre a porta e é Ele que fecha as portas. O indivíduo que não ora não é cristão verdadeiro. Mas quem tem comunhão com o Pai vai gastar tempo com Ele em oração. Essa é a marca entre um crente e um não crente. O crente verdadeiro vai orar ao Senhor. Diz o Senhor Jesus. Há uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmurecer. O Senhor Jesus Cristo orava muito e nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus. A intensidade da oração demonstra a compreensão do cristão em falar com Deus. Quem ora muito significa que está compreendendo o significado glorioso da oração. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Se nossa vida de oração é quase inexistente e formal, não desenvolvemos espiritualmente, ou a nossa comunhão está arranhada. Se eu sou um crente e não oro, só fico orando aquelas orações normais, né? Tranquilas, meio-dia, de manhã, de noite, mas não tenho essa vida disposta à oração, significa que eu não cresci ainda na graça, no conhecimento do Senhor. Também é possível, se eu sou crente verdadeiro e não oro, é que a minha comunhão com Deus arranhou. Paulo dizendo aos Coríntios: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dê a beber e não vos dê alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Não tem tempo, né, de gastar com Deus na oração. A identidade distintiva do cristão. Em segundo lugar, o cristão é caracterizado por obedecer à lei de Deus. Vamos ver o versículo 3? Não me arraste com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Ímpio é uma pessoa que pratica impiedade, que transgride a lei de Deus. Veja que depois, na sequência do versículo 3 aí, com os que praticam a iniquidade. Então, a marca positiva do crente é que ele é obediente a Deus, enquanto que o ímpio é caracterizado pela desobediência ao Senhor. A marca mais marcante de um homem ímpio é a transgressão da lei do Senhor. Porque sua natureza adora ofender a Deus.
Mas para o cristão, obedecer a Deus é o seu prazer, porque Deus lhe deu uma nova natureza. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E o que é iniquidade? O que é pecado? O que é transgressão? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Todo aquele que permanece em Jesus não vive transgredindo a lei. Todo aquele que vive transgredindo não viu nem o conheceu. Todo aquele que é nascido de Deus não vive quebrando a lei de Deus, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver transgredindo a lei, porque é nascido de Deus. Essa é a diferença entre o crente e o incrédulo. Ele transgride a lei. O crente tem prazer na lei do Senhor. Para o homem que não tem fé em Deus, os seus mandamentos são impedidores do prazer e sufoca a vida humana. O ímpio olha o mandamento e diz: isso aqui é um atraso, isso aqui não me deixa viver, isso aqui não me deixa gozar da vida. Mas para o crente, a realização e a felicidade estão condicionadas à obediência à palavra do Senhor. Nós sabemos que bem-aventurado o homem que anda na lei do Senhor e medita nos seus caminhos, né? Diz o provérbio: o que guarda o mandamento, guarda a sua alma. Mas o que despreza os seus caminhos, esse morrerá. Então o ímpio sempre está na contramão de ser abençoado, porque ele resolve desobedecer. O homem ímpio procura satisfazer seu coração, mas o cristão deseja glorificar a Deus através da obediência aos seus mandamentos. O ímpio não tem esse interesse. Por isso Paulo, falando do homem dos últimos dias, sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negam-lhe, entretanto, o poder, foge também deste. Então, essa é a característica do homem ímpio. Ele vive na prática do erro. O desprezo pela vontade de Deus revelada por parte do homem cruel é permanente. Não é um acidente, é uma coisa contínua e deliberada. E cruel, é permanente. Não há intenção de retroceder e não há nenhum tipo de remorso. Quer dizer, ele continua no caminho errado, ele não tem o propósito de abandonar e ele não fica com a mente perturbada porque desobedeceu. Ele já perdeu a sensibilidade porque o coração dele está duro, né? Endureceu. Mas para o cristão, o pecado é um acidente e que lhe causa dor e tristeza e lhe leva ao arrependimento e à confissão para obter o perdão dos seus pecados. Sim, o crente infelizmente peca, e aí, como Davi, ele tem de dizer: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado.
O ímpio estimula o próximo a andar na estrada da iniquidade, mas o crente em Cristo ensina, dá exemplo e estimula os homens a obedecer à lei de Deus. Veja que eles estão em estradas completamente diferentes. Romanos, falando dos ímpios sobre isso, diz: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Eles andam no caminho e autorizam outros a andarem também no caminho errado. O homem sem Deus anda sujo por causa das suas transgressões, mas o temente a Deus está com as vestes limpas por obedecer à palavra do Senhor. Efésios, falando dessa limpeza, diz: vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disto: jamais receberá uma parte do reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. A obediência cristã começa na concordância mental com a lei de Deus, no prazer aos mandamentos de Deus e no interesse interior em andar na lei do Senhor. Então o crente difere nisso do descrente, porque ele tem um coração de pedra, ele não tem essa lei viva no coração dele, mas Deus tirou o coração de pedra do crente, deu um coração de carne, escreveu a lei no seu coração e colocou o Espírito Santo para que ele possa andar no caminho do Senhor. Diz Jesus que o homem bom do tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro tira o mal, porque a sua boca fala o que está cheio o coração. A obediência à lei de Deus não se limita ao coração, ao interior, à mente, ao sentimento, à vontade, mas atinge também as palavras do crente e atinge também as ações. Diz o Tiago: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece do que era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, a lei de Deus está viva no coração e está viva nas palavras e nas ações do cristão. A obediência do crente aos mandamentos do Senhor não é perfeita nesta vida, mas com a ajuda do Espírito Santo e a nova natureza dada pelo Senhor, pode levar uma vida que agrada a Deus. Sim, nós podemos agradar a Deus, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele nos deu um coração de carne e colocou o seu Espírito em nós. Em terceiro lugar, irmãos, a identidade distintiva do cristão. O cristão é caracterizado pela sinceridade. Leamos o 3 aí. Não me arraste com os ímpios, com os que praticam a iniquidade. Aí vem a terceira lição. Os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Ele menciona uma forma de tratar, da pessoa que é falsa. Enquanto o ímpio geralmente é falso,
O crente é uma pessoa sincera, verdadeira, honesta. Uma das inclinações do homem no pecado é a prática da mentira. E ele apoia essa mentira nessas crenças erradas que ele acredita. Mas para o cristão, a verdade é a base para os relacionamentos humanos, segundo as Escrituras. Diz a palavra: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O ímpio, ele gosta de representar. A representação é a alma dos reprovados pelo Senhor na construção de amizades e visam ganhar pessoas e ganhar acesso a prêmios através dessas pessoas. Mas para o servo de Deus, a transparência e um relacionamento verdadeiro são de valores inestimáveis. Quer dizer, a pessoa falsa se aproxima para ser amigo do outro com segundas intenções. O crente não. O crente quer, quando se aproxima de uma pessoa, ele é verdadeiro, ele é sincero. Diz Provérbios 12: quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz a injustiça. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. O autoelogio é a marca de uma pessoa fingida, que busca atrair pessoas para seu benefício pessoal. Mas o crente é marcado por sua discrição, sabendo que ele está debaixo da providência divina. Nós não nos aproximamos das pessoas para ganhar alguma coisa. Quando nós nos aproximamos dessas pessoas, é para fazer uma amizade sincera, porque nós sabemos que nosso refúgio e fortaleza é Deus. Deus é o nosso amparo. Provérbios diz: o hipócrita que odeia esconde o seu ódio atrás da bajulação. Beijinho para cá, beijinho para lá, mas no fundo está querendo enfiar uma faca na pessoa. Ele pode falar muito bem, mas não acredite no que ele diz, porque o seu coração está cheio de ódio. Quem odeia fere os outros com mentiras. As palavras bajuladoras causam desgraças. Os indivíduos falsos estão sempre elogiando, mas falam mal logo em seguida. Mas o homem de Deus, quando elogia, elogia de coração. E quando vê o erro, guarda a sua boca de exercer juízo temerário para não ser julgado por Deus. O falso ri, te aperta, dá um abraço, assim que ele encontra outro ali, fala mal de você pelas costas. Mas diz a palavra: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Os ímpios não são sinceros no pedido de desculpas para com o próximo, mas o discípulo de Cristo reconhece honestamente diante de Deus e dos homens suas transgressões e as abandona. Lembra do filho pródigo, que cometeu um grave pecado contra o pai? Ele volta para a casa do pai e diz: pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O crente sincero diz a verdade, escolhendo as palavras cuidadosamente, com um propósito terapêutico para curar,
mas o ímpio usa as palavras ofensivas para machucar e destruir o próximo. Essa é a diferença. Não é só falar a verdade, é falar a verdade em amor. É com o objetivo de salvar a pessoa, de recuperar. Não é para rebaixar, para humilhar, para difamar, que o ímpio faz. O cristão sincero é cordial com seus irmãos e com o próximo, porque ele tem consciência que também é pecador. Mas o homem de Belial é rude nas palavras e em expressões corporais. A gente vê isso, pessoas, até a maneira de olhar, de falar da pessoa, a gente diz que aquela pessoa não é boa, que ela demonstra, né? Vamos falar o último ponto. A identidade distintiva do cristão. Quarto lugar. O cristão é caracterizado por estar debaixo das bênçãos de Deus. Vejam a oração de maldição, de castigo que ele faz contra esse ímpio. Olha aí no versículo 4 e 5, vamos ler? Paga-lhe segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos. Retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. O homem que vive à margem da lei de Deus está debaixo da maldição divina. Mas o homem que guarda os mandamentos de Deus está debaixo da bênção do Senhor. Essa é a diferença entre um e o outro. Diz Deuteronômio: se atentamente ouvires a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Agora a advertência. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Essa é a recompensa do ímpio, por não obedecer a Deus. A vida longa, prometida pela palavra do Senhor, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Essa vida longa está longe do homem ímpio, mas para quem teme ao Senhor, de acordo com sua vontade, ele vai viver muitos anos e depois vai usufruir da vida eterna. O temor do Senhor prolonga a vida, mas os dias dos perversos serão encurtados. O homem crente, no geral, vive mais. O homem desonesto não irá usufruir das janelas abertas no céu para enriquecer sua vida com presentes temporários e eternos. Mas quem obedece ao Senhor, a graça de Deus o assistirá. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O indivíduo que despreza o caminho do Senhor terá Deus como seu opositor, mas o que se submete à palavra do Senhor será protegido por ele. A um ele protege, a outro ele persegue. Antes, diz Tiago, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O homem que não respeita os mandamentos divinos, sua oração não será ouvida, não será atendida, mas o homem que teme a Deus terá acesso ilimitado à presença do Senhor. Os que desviam os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Doenças de origem pecaminosa
podem alcançar o indivíduo que rasga a lei de Deus, mas quem a pratica será consolado no dia mau. Sim, muitas doenças podem ter causa pecaminosa, como o Jorão, ou o rei Uzias, por exemplo, que quis ofertar, ele sendo rei não podia fazer oferta, ficou zangado e Deus colocou uma lepra nele até o dia que ele morreu. Nós precisamos entender isso. O crente fica doente? Fica, mas Deus lhe consola no momento da dor. O homem que despreza as palavras de Deus sofrerá danos nesta vida e na eternidade. Mas quem tem prazer em servir a Deus subsiste a qualquer temporal e vai gozar da paz eterna na eternidade. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, serão comparados ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Aquele que desobedece à palavra de Deus estimula a sua casa ao mesmo proceder e sofrerá castigo por várias gerações da parte divina. Mas quem acata e ensina os mandamentos do Senhor aos seus será abençoado por muitas gerações. Eu visito a maldade dos pais, dos filhos, até a 4ª geração daqueles que me aborrecem. E abençoo até 1000 gerações daqueles que andam no meu caminho. A obediência à lei de Deus é obra do Espírito Santo na vida do homem que teme ao Senhor. Não vem de nós mesmos. É graça divina. É Deus que opera em vós tanto o querer quanto o realizar. A boa mão do Senhor será com todo aquele que anda pelos caminhos do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, diz o Arão. Concluo. O cristão difere dos demais homens, porque se submete às palavras do Senhor. Essa é a grande diferença entre um crente e um incrédulo. O crente se submete à palavra do Senhor. O homem crente tem como objetivo glorificar a Deus em todas as suas atividades, mas o homem divorciado de Deus busca satisfazer seus próprios prazeres. O pecado depõe contra a nossa identidade cristã. Caso tenhamos caído, vamos confessar e recomeçar, pois não desejamos ser identificados com os infiéis. Não podemos ser parecidos com eles. Haverá muitos obstáculos em nosso viver, mas não devemos desistir, porque Deus está nos auxiliando por todo o caminho, né? O Senhor que te guarda, o Senhor te guardará de todo mal. Devemos fugir de toda proposta que desonre o nome de Deus, porque Deus nos chamou para fazermos sua vontade. O cristão que vive de maneira mundana nega sua filiação. Que Deus, pois, nos ajude a ser diferentes dos homens caídos. Amém.